nome é Norman Mussac Guanabara Santiago. E esse Maverick surgiu inesperadamente na minha vida. Então, meu nome é Norman Mussac Guanabara Santiago. E esse Maverick surgiu inesperadamente na minha vida e na vida da minha esposa, minha futura esposa no caso, né? E atual ainda, né? E nós, num domingo à tarde, nós estávamos passeando com um Chevette 75. Eu era recém-formado em engenharia eletrônica e telecomunicações e estava trabalhando em Curitiba. E nós saímos no domingo à tarde com um Chevette 75, que era da minha mãe, fomos passear. Saímos aqui do Jardim Social, minha esposa morava a uma quadra da minha casa aqui, na rua de baixo aqui. E pegamos a linha verde, antiga BR-116, e subimos, chegamos ali no viaduto da Marechal Floriano, nós entramos pela Marechal Floriano. E passando na frente de uma loja da Ford, ali era a Olsen, atual Ford Center. Ali na parte onde é o estacionamento ficavam os veículos usados para venda. E nós passamos e vimos esse Maverick. Imediatamente paramos o carro, descemos para olhar. Podia adentrar o pátio, só tinha uma corrente assim. Nós entramos, fomos olhar o carro, olhamos e foi paixão à primeira. Foi amor à primeira vista, sem sombra de dúvida. Eu falei com ela, nós já tínhamos planos de nos casarmos, né? Eu falei para ela, eu vou comprar esse carro. Isso foi em janeiro de 1980. Então eu tinha formado em dezembro de 79. Comecei a trabalhar também em dezembro de 79. Aí na segunda-feira, ao invés de eu ir direto para a obra, que eu trabalhava em... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Em Uitmarsum, foi a primeira obra de telefonia rural do Paraná, da Telepar. Então ao invés de eu ir para a obra, eu voltei a Olsen logo cedo. Peguei os dados todos do carro, me interessei, vi que ele tinha 11 mil quilômetros e peguei o nome do proprietário anterior. E porque eu fiquei realmente, assim, com um ponto de interrogação na minha cabeça. Por que uma pessoa vende um carro, na minha concepção, tão bonito, com 11 mil quilômetros? E eu fui procurar essa pessoa, eu e minha esposa, minha namorada no caso. Fomos na casa dele, era ali no centro, na Desembargador Mota, se eu não me engano. E eu fui procurar, o nome dele era Geraldo. O seu Geraldo devia ter, na época, já uns 60 anos. E eu perguntei se eu me apresentei, expliquei a história para ele e perguntei: seu Geraldo, por que o senhor vendeu esse carro? Ele tem algum problema? Daí ele disse: não. Se arrependimento matasse, eu já tinha morrido. Minha esposa me convenceu a trocar por um Corcel 2, que tinha saído em 1980. E ele embarcou, trocou o Maverick GT por um Corcel 2, arrependidíssimo. Aí eu tinha que voltar para a obra, né? Daí combinei com meu pai, com meu irmão Nelson, que para agilizarem lá o negócio para mim, né? Deixei meus dados todos lá na Ford. E o meu irmão Nelson foi lá, acertou tudo com meu pai. Na sexta-feira eu voltei e fui direto para a casa do meu irmão, lá na Visconde de Guarapuava, no prédio dele, né, onde ele morava. Aí chegou o Mavericão. Esse então já foi início de fevereiro de 1980. Desde então esse carro tá com a gente, né? Esse foi o primeiro sonho dele. Primeiro carro e uma alegria só. Passeamos bastante,
Aí depois, logo em seguida, nós casamos, viajamos com ele, um conforto, sentíamos vamos dizer, os Ayrton Senna da vida. Mas foi muito bom, o início foi tudo muito bom. E chegava no sábado, a gente lavava, aproveitava, depois as crianças nasceram, fizemos várias viagens com ele, e eles junto, comportados, né, no carro. O Norman, recém-formado no Inatel, foi trabalhar em uma empresa de telefonia rural e ficava semanas perdido no meio dos matos paranaenses. Resolveu comprar um carro, mas nada de carro pequeno. Afinal, tendo aprendido a dirigir um Opala, queria um carro pelo menos do mesmo porte. Procurou e encontrou o Maverick. Levou o pai, a mãe, o Norton e eu para dar uma olhada. 4 vezes. Vai e volta várias vezes. E acabou se decidindo e comprou. Teve que retornar para o meio do mato. E assim sobrou para mim ir buscar no final de semana seguinte o possante na concessionária Olsen da Marechal Floriano. Fui para lá com o pai e, depois das formalidades tradicionais de praxe, em que o vendedor te descreve: aqui estão os pedais, isto aqui é o volante, eis aqui o indicador de direção, consegui sair desfilando por Curitiba com o possante. Ficou pelo menos uma semana parado na garagem da casa do pai, período esse em que o Norman, com certeza, sofreu de crises de ansiedade para poder brincar com o Magiclick, apelido esse que lhe foi dado pelo pai. Aí ele estava todo original, com as rodas, né, originais, calota sobre aro, banco original. E o banco dele era muito desconfortável, né? Já não gostava, já tinha essa intenção de colocar um banco reclinável, que o banco original do Maverick é um banco que fica em 90 graus. Ele não reclina. Mas fui adiando. Aí eu comecei a pegar uma obra de telefonia, peguei uma obra de telefonia em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Então eu passava a semana toda lá e no sábado, após o almoço, eu vinha para Curitiba e voltava domingo à noite para lá. Então eu saía, morava no hotel, saía à noite com o Maverick para jantar. Por 2 vezes me roubaram os sobrearos do Maverick. Daí eu fiquei muito chateado com isso. Cheguei no sábado, vim sexta à noite, cheguei no sábado cedo. Resolvi botar as rodas gaúchas que estão equipando o carro hoje. Coloquei as rodas gaúchas e daí já na ocasião coloquei os bancos Procar também. Comecei a incrementar o Maverick. Dali para colocar um toca-fitas TKR, que era a tecnologia de ponta naqueles anos, foi um passo, né? Coloquei um TKR, aí depois botei um rádio FM, que só tinha M na época, né? E o Maverick foi ficando na nossa vida. E aí fizemos muitas viagens com ele, né? A primeira viagem dele foi quando nós casamos em março de 81. Primeira viagem minha da Risiane, né? Nós fomos para Balneário Camboriú e de lá para Santo Amaro da Imperatriz, Caldas da Imperatriz, né? Depois viajamos bastante também, né? Fizemos trajetos até Florianópolis, mas eram viagens assim para Santa Catarina, litoral do Paraná, interior do Paraná. Fomos a Foz do Iguaçu, a primeira viagem do Nelson, meu filho, né? Que restaurou esse carro. Foi até Foz do Iguaçu, ele devia ter acho que em 6 meses de idade, ele não tinha 1 ano de idade. Ele foi num ninho que nós montamos no banco de trás para ele, daqui até Foz do Iguaçu, numa esticada só. Foi muito legal, muito legal. E aí o Maverick, né, com o passar dos anos, ele começou a ficar mais na garagem. Daí eu mudei de carro, passei para a linha do Opala, comecei a utilizar o Opala e o Maverick foi ficando guardado. Eu ligava o Maverick todo final de semana, mas o tempo é inexorável, né?
O tempo foi castigando, né? O Maverick foi deixando ele enferrujado, a pintura desbotada, começou a ficar sujo e feio. E eu nunca esqueço a última vez que fui eu quem, antes da restauração, quem deu a última encerada nele. Sozinha, hein? E dei lustre ainda. Eu sempre gostei de ajudar a cuidar dos carros. E esse carro ficou guardado um bom tempo. E ele não ficou esquecido, ele ficou guardado. E ele disse, não, esse carro mora no meu coração, um dia eu vou restaurar. Até que, passados uns bons anos, lá por 2015 mais ou menos, o Nelson, meu filho, começou a se interessar em restaurar o carro. E eu falei para ele que, para mim, aquele tempo já tinha passado, não havia mais interesse. Que, na verdade, o meu bem mais precioso nesse momento é o tempo. Então eu não queria me envolver mais num projeto desse, né? Eu estava já em vias de me aposentar, não queria me envolver com um projeto desse, onde eu fosse ficar preso com mais um compromisso, né? De profissional, vamos dizer assim, né? Porque eu queria curtir minha aposentadoria, né? Enquanto tenho saúde, né? Ainda temos condições assim, né? Boas físicas para viajar, para aproveitar, para ficar na praia, né? Aí eu falei para ele, olha, eu não vou fazer isso, não. Aí o Nelson tomou a frente. O genro também entrou, a minha filha Riciana, começaram a agitar aí com esse negócio da restauração. E o que eu me recordo assim no passado do carro, era do carro estar encostado na garagem, aqui nessa casa. E a gente vinha almoçar aqui no fim de semana, quando minha avó ainda era viva. E depois do almoço, o pai sempre ia ligar o carro, né? Ia lá ligar, mas acabava não saindo mais com o carro, em virtude de várias coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, né? O carro ficava mais na garagem. E a gente sempre comentava, um dia nós vou colocar esse carro para andar de volta, restaurar, porque a gente já começava a ver que já estava perdendo a cor, já começava a aparecer um podrinho ou outro, mas o tempo foi deixando o carro lá largado. E aí mais ou menos em 2015, na verdade eu nunca me interessei de verdade pelo carro, né? Nunca mesmo. Eu lembro de uma história que, isso eu realmente lembro, o pai pegou o carro, a gente foi passar um fim de semana com ele lá em casa. O carro saía pouquíssimo, né? E eu me escondia dentro do carro, assim, porque eu tinha vergonha de sair no Maverick, né? Porque pra mim era carro velho, né? Eu não era ligado nesse assunto. E aí, não sei por que cargas d'água, em 2015 comecei a me interessar, comecei a achar legal, mesmo não entendendo pulhufas, né? O que realmente era um Maverick, o que era 4, 6, 8... que ano era o carro, o que era um modelo GT, eu não tinha essa ideia. E comecei a me interessar pelo assunto. E comecei a falar, pai, vamos restaurar. E o pai, não, eu já não quero mais me envolver com esse tipo de coisa, é muito trabalho, eu quero curtir minha aposentadoria, eu vou morar na praia. E eu fiquei enchendo o saco, mas muito tempo enchendo o saco. Aí chegou 2016, de tanto eu encher o saco, meu pai falou assim, então, acha um lugar para restaurar, mas eu não vou me incomodar. O incômodo vai ser seu, né? Vou dar todo o recurso para restaurar o carro, mas você que se vire para restaurar. Aí que eu comecei realmente a correr atrás do assunto, né? Conheci o pessoal do Clube do Maverick, vieram aqui conhecer o carro, aí eu comecei a ter ideia do que aquilo realmente era, né? Quando isso veio a público, né, nesse grupo seleto de Mavericks, as pessoas começaram a querer comprar esse carro, querer comprar o carro, e a gente não quis vender, né?
tivemos propostas e tal. Teve até uma pessoa do clube que veio aqui em casa. Eu vinha depois do falecimento da minha mãe, eu vinha praticamente todos os dias aqui para dar uma olhada na casa. Então eu vinha, tipo assim, ficava aqui entre 15 para meio-dia e meio-dia e 30. Dava uma olhada na casa, fazia o que tinha que fazer. E essa pessoa veio e queria ver o Maverick. E eu não deixei ele ver o Maverick. Ele argumentou que o pai dele tinha tido um Maverick dessa cor, igualzinho. Ele queria ver o Maverick, perguntou se eu queria vender, eu falei que não. Aí não deixei ele ver. Aí eu falei, pá, ele quer vender? Eu falei, olha, pra gente começar a conversa, tem que pensar no valor acima de tal número. E para minha surpresa o cara topou. Ele topou, aí eu recuei depois, né? Recuei. E aí recebi mais uns telefonemas de pessoas que tinham vindo aqui na casa, até uma pessoa, um colecionador de objetos antigos, não propriamente de carro, e ele perguntou se eu tinha interesse em vender, porque ele viu o Maverick aqui, ele perguntou se eu tinha interesse em vender esse Maverick. Aí eu perguntei, você tem ideia de quanto vale esse carro? Aí ele falou assim para mim, olha, quanto ele vale é você que vai fazer o preço, mas eu sei que ele vale bastante esse carro. Aí nós fomos atrás, nós não, o Nelson foi atrás, saber por que esse carro, enfim, despertou a cobiça, né? O interesse das pessoas, não a cobiça, né? Despertou o interesse de outras pessoas, né? E aí começamos a identificar algumas características originais dele, que foi o ano de fabricação dele, que foi da última série fabricada. Esse carro foi fabricado em novembro de 1978. E foi no final da produção dos Mavericks, né? Era um GT4, é um GT4, né? Que foram muitos poucos GTs que saíram na última fase do Maverick, né? Nos 4 cilindros, né? E o número de fabricação dele também é muito próximo já do final. E esses motivos todos que levaram esse carro a valorizar e ter assim interesse, né? Pessoas. E a gente começou a ver que esse realmente era um carro importante na história, né? Foi importante para nossa família, mas foi um carro que foi produzido no último ano de fabricação, né? Um modelo GT 4 cilindros, que era praticamente raro encontrar um GT 4 cilindros, porque todo mundo que tinha um 4 tinha o sonho de transformar em 8, e o carro acabou ficando intacto. E a gente começou a ter essa noção da dimensão do que o carro era importante para a história do antigo mobilismo e o quanto era importante mais para o pai, né? Não tanto para mim. E aí o pai topou entrar no lance da restauração. Procuramos, conhecemos várias pessoas, várias oficinas, até que a gente decidiu realmente entrar nessa jornada maluca em março de 2017. E aí ela não terminou, ela continua até hoje. Eu lembro do Maverick quando eu era pequena, que a gente andava bastante no final de semana, e com o decorrer do tempo o carro foi ficando parado e a gente foi ficando mais velho e nunca mais usamos o carro. Aí, não lembro quanto tempo, uns 2 anos, acho que mais ou menos, revivemos a história do Maverick. O Nelson teve a ideia de reformar e eu e meu marido, né, o Vlad, não participamos muito durante a reforma, mas na noite anterior à entrega do carro a gente ajudou bastante, principalmente para colocar o carro lá no dia na concessionária. E quando a gente fez a surpresa pro meu pai, ver a alegria dele, a felicidade de ver o carro pronto, assim, foi emocionante, assim, muito legal. Então quando o Nelson tomou a decisão de restaurar o carro, né? Que na verdade ele
foi o gerenciador do projeto, né? Porque ele ia coordenar todas as atividades referentes à restauração, né? Então, desde a contratação da pessoa que ia fazer a restauração até as filmagens, né? Fazia parte das atribuições aí do Nelson, né? E Nelson, Nariciana e o Vladimir, né? Aí no sábado de manhã, eles já tinham fechado tudo, né? No sábado de manhã nós viemos aqui para retirar o Maverick. Me apresentaram a pessoa que ia fazer a restauração, dono da garagem, já nem lembro direito o nome, Nelson lembra, né? Aí veio também o Panda. O Panda é o dono do carro guincho da plataforma, né, onde o Maverick foi transportado. Aí foi uma luta para tirar esse carro lá, que ele estava lá no fundo da garagem, no fundo aqui da casa. Foi uma luta para tirar esse carro, né? Aí a rapaziada toda empurrando o carro lá e eu só controlando no volante, né, para retirada do carro até ele embarcar, né, na plataforma do Panda. Panda grande pessoa também. Aí o carro embarcou e daqui seguiu, né, na direção da linha verde, ali do Jardim das Américas, passou pelo viaduto do Walmart e fomos até a oficina deixar o Maverick. 9 meses previstos para a restauração. Aí eu pensei, 9 meses que essa turma vai se incomodar aí, né? Nelson, Rice, Vlad, principalmente o Nelson ia se incomodar. E também o prazo, né, que o rapaz deu, né, para restaurar o carro, né? Me lembro que quando o Nelson e o Vlad foram fechar o negócio com essa pessoa, eles foram jantar com ele, combinar o negócio como ia ser. E o cara deu um prazo de 9 meses, né? Quando os dois meninos falaram 9 meses, né? Eu falei ato contínuo para eles, né, no almoço, duvido. Isso não vai ficar pronto em 9 meses, de jeito nenhum. E aí o resto é história, aí o Nelson conta bem essas histórias agora. Eu lembro que naquela época, quando a gente fechou, o conceito era, não, entrega o carro aqui, que tranquilo, faço tudo. E eu tinha experiência em gestão de projeto, né? Não tinha experiência nada junto com automóvel, ainda mais com restauração de carro, porque eu não conhecia nada de carro. Tinha vontade, mas não conhecia do assunto. E aí foi passando o tempo, a gente foi vendo que os 9 meses não seriam 9 meses, né? Quando começou a chegar perto do 6º mês, eu fui lá na oficina, a gente ia de forma recorrente na oficina, né? Verificar como é que estava o andamento. Chegando perto do 6º mês, eu olhei o carro assim, mas a lata não está nem pronta, né? Vai dar tempo para terminar em 3 meses? Lataria, pintura, comprar peça, montar. Vai, fique tranquilo. Dezembro estou te entregando o carro. Chegou dezembro, não estava nem pintado o carro, também não tinha terminado a lataria. E aí começou-se a luta, né? Porque até então a gente não tinha tanto conhecimento no tema e começou a perceber e algumas coisas começaram a ficar preocupantes, né? O proprietário estava indo embora do país, as coisas não estavam andando bem dentro da estrutura da oficina na questão da restauração. Tinha um monte de peças que já estavam desgastadas da época, que a gente ia precisar fazer aquisição e até então a gente não tinha nem a lista do que precisava ser adquirido. Começou-se a ter várias discussões internas na restauração que atrapalharam o andamento da restauração do Maverick. E isso foi começando a incomodar a gente, porque já tinha a data da oficina fechar, o Maverick não estava pronto. E eu não queria contar isso para o pai, porque era um sonho dele ter o Maverick restaurado. E eu não queria preocupar ele nesse assunto, porque lá atrás ele falou para a gente que não queria se incomodar. Então quando eu soube que a oficina ia fechar e não tinha um horizonte muito certo do Maverick ficar pronto, eu não queria contar isso para ele, porque eu ia deixar ele preocupado, né? Então começamos eu, a minha irmã, o meu cunhado Vlad, para ficar mais próximo do que estava acontecendo na oficina, para acelerar a questão da entrega do carro, né? E como o proprietário da oficina viu que não ia ter jeito de não entregar o carro, começou a acelerar. E foi nessas aceleradas que começaram a acontecer vários problemas na restauração do carro, que a gente só foi
descobri depois e consertar ao longo do tempo. Mas eu lembro de uma história aqui que, bem na reta final da restauração do carro, né, o carro já tinha sido pintado, já tinha sido colocado o forro. A história do forro é legal. A história do forro, não sei se todo mundo conhece, mas o carro foi para um estofador para colocar o forro. E eu perguntei, é o forro do modelo original? É, modelo original e não sei o que, lunar, beleza. Porque eu já estava começando a entrar mais em detalhe do qual que era o tipo da peça, qual que era o tipo do acabamento. Perguntei, é esse? É. Resolvi eu ir num sábado à tarde lá no estofador ver que bendito forro o cara colocou. Cheguei lá, não tinha porra nenhuma a ver com o forro do Maverick. Mandei arrancar. Mas o dono da oficina ficou louco da vida, porque não vai dar tempo e não sei o que. Eu quero saber, mandei arrancar. No domingo eu comprei, veio de São Paulo no Sedex, chegou na segunda, maluquice total, porque naquele momento tinha que vir, né? Então veio o forro, tiveram que arrancar o forro, o cara já tinha instalado, teve que instalar de volta, todo mundo ficou puto, mas tinha que fazer o correto, tinha que fazer o que estava combinado. E aí na semana da entrega do carro, né? E o carro já não estava quase nada montado, tinha muita coisa ainda para fazer. Tinha que ser buscado os bancos originais do carro que estavam no estofador para terminar de fazer o trabalho de restauração no banco. Resumo, o estofador não fez porra nenhuma no banco. O banco, do jeito que a gente levou o banco, foi o jeito que o banco voltou. E no caminho que o banco estava indo para a oficina para ser instalado, a pessoa que estava levando o banco, que era o dono da oficina, bateu o carro. E eu recebi a ligação que ele se acidentou com os bancos dentro do carro. Só que quando eu cheguei lá na oficina, estava um caos, um monte de gente trabalhando ao mesmo tempo no carro, né? Tinha gente polindo o carro com base d'água, gente montando, então era pó, tudo quanto é lado do carro, gente montando a interna, tudo sujo, uma zona. E se eu não me engano, esse dia foi uma quarta-feira. Quinta-feira era a véspera da Sexta-feira Santa, aí vinha a Sexta-feira Santa e a entrega do carro estava marcado já por um sábado. Eu vi, fudeu, não vai dar tempo para entregar, não vai ter tempo. Aí conversei com o meu cunhado Vlad, conversei com a minha irmã, pedi ajuda pro pessoal do clube do Maverick. Então tem algumas pessoas do clube que realmente fizeram a diferença na reta final, o Sérgio, a Daisy, o Álvaro, a Alice, o Cenoura, que não tinham nada a ver com a história. E na quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa, quando eu falei com eles, que eu falei assim, não vai dar, não vai ficar pronto. A oficina fecha no domingo, segunda-feira o cara já está em outro país, o carro tem que ser entregue na sexta e não tem nada montado. Os caras, de livre e espontânea vontade, ficaram comigo na oficina das 6 da tarde até as 4 da manhã, fazendo toda a tratativa de montagem do carro. O Vlad ele não podia, porque ele tinha um compromisso profissional nesse dia, mas 7 horas da manhã da Sexta-feira Santa, quem estava lá na oficina ajudando a terminar, correr com as coisas, o meu cunhado Vlad, né? A gente montou o carro do jeito que deu para montar, tinha um monte de problema no carro, mas não dava mais para resolver o problema, né? Então a gente fez o possível para que a gente conseguisse cumprir com aquele combinado que era a surpresa de entregar o carro no sábado, véspera de Páscoa, no mesmo lugar que o pai comprou o carro, na Olsen, só que por ele viajar, trabalhar fora, não teve a possibilidade de retirar o carro lá na concessionária. Então a gente correu para terminar essa montagem para poder garantir que o carro estivesse lá no sábado, para que o pai tivesse aquele gosto que ele não teve há 40 anos atrás de retirar o carro na concessionária, né?
Quando o carro ficou teoricamente pronto, né, eles fizeram uma baita de uma armação aí, né? Todo mundo sabia que o carro ia ser entregue no sábado, véspera da Páscoa, menos eu. Então eles fizeram uma baita de uma armação que foi o seguinte. Todo mundo envolvido no projeto, né, que sabia dessa história. Até o meu dileto amigo aqui da filmagem, né, ele também sabia dessa história. Aí eles combinaram o seguinte. Tem um colega nosso, conhecido nosso, o Felipe, lá da Ford Center, que ele percebeu que eu estava interessado num Mustang. E ele ficou me perturbando a semana inteira para eu ir lá fazer um test drive do Mustang. Me perturbou, e daí conversou no carrezinho e eu falei, então vai lá. Daí eu liguei pro Felipe e disse, então tá bom, eu vou ir no sábado, mas eu queria que os meus filhos também fossem, né? Meu genro, né? Que é uma oportunidade. Ele, não, mas traga todo mundo aí então, vamos fazer o test drive do Mustang, beleza. Aí marcamos um horário lá e acho que o negócio estava bem atrasado. E eu não sabia ainda, né? O que aconteceu. Estava indo lá na Ford Center para fazer o test drive do Mustang. E acho que atrasaram, daí minha nora também ligou no meio do caminho, que era para parar para pegar água para a neta, a Sofia. E eu, pô, não tem lógica isso, né? Daí resolvemos parar, compramos água para levar para a Sofia. E chegamos lá na Ford Center, pus o meu carro lá de estacionamento. Aí já veio o Felipe, disse, você está atrasado e tal, né? Daí daqui a pouco apareceu o rapaz da filmagem, disse, o tempo é curto, temos que fazer esse negócio logo. Eu não estava entendendo o bulhufo que estava acontecendo, né? Eu só ia lá fazer o test drive do Mustang. Daí, conversa vai, conversa vem. E ele, então vamos subir, tem um cliente que vai pegar um Mustang aí. O Mustang está com capa, você me ajuda? Vamos lá em cima, né? Daí depois você já sai com o Mustang. Tá bom. Aí começamos a subir na direção lá da loja mesmo, né? No salão da loja, e eu comecei a escutar música lá, músicas daquele filme Top Gun. O filme Top Gun tem uma relação muito grande comigo e com o Maverick, né? Na época, né? O Maverick era o piloto do Top Gun e eu brincava que o Maverick, né? O Maverick carro era o Top Gun. E aquela música tocando e não parava de tocar, e cheio de gente naquela loja, né? E eu vi um carro todo coberto, né? Formato do Mustang, né? Aí o Felipe chegou assim pra mim, deixa aqui, vamos tirar a capa. Aí quando eu comecei a levantar, eu vi a cor do carro. Aí eu, mas é uma Maverick. Era uma Maverick que estava sendo entregue na mesma loja onde ele foi comprado. Então todo mundo, né, tinha armado isso daí para me proporcionarem, né, a entrega do Maverick, como se ele tivesse 0 km. Ele de fato estava, né? Um Maverick todo original, todo bonito, né? E também a loja inteira sabia, aquilo foi uma confusão que ninguém se entendia mais. Foi muito emocionante, muito legal aquilo.